Olá, seja muito bem-vindo ao Trilha do Mestre Podcast, um podcast feito por professores e para professores. Aqui a gente fala dos bastidores da sala de aula, da vida real do professor e de vários assuntos relacionados à educação. Nós recebemos convidados, colegas de trabalho, ex-alunos, parceiros da educação. E hoje nós estamos aqui com duas professoras muito queridas e especiais para mim e nós vamos conversar um pouquinho sobre formação continuada, um direito, um dever ou motivação. E eu quero começar dizendo, sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada por aceitar o convite, por estar aqui nesse bate-papo com a gente, conversando sobre esse assunto que é tão importante. Seja bem-vinda, Francisca, seja bem-vinda, professora Isabel. Obrigada, Kátia, pela gentileza, né, por esse convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Kátia, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Que a gente trabalha junto e é sempre uma alegria, né? Compartilhar dos momentos ali no trabalho e desse momento também. Então, eu sou professora da rede, concursada, e estou ali na CEMED, na formação continuada, ajudando e coordenando o programa de recuperação do aprendizado, que é o PRA. Né? Isabel, pode falar um pouquinho da sua função, Isabel? Hoje eu estou, né, como coordenadora dos anos iniciais, na coordenação do programa MS Alfabetiza, que é uma parceria entre Estado e município. Relembrando um pouquinho da minha trajetória, também já estive na sala de aula, professora, coordenadora, já trabalhei também na gestão escolar, então a gente tem assim essa experiência por passar por vários segmentos. E a gente elabora sempre um roteiro para estar falando aqui no nosso episódio. Mas às vezes esse roteiro a gente acaba não seguindo ele, né? Então as meninas me mandaram a formação delas e eu esqueci de passar aqui pro meu roteiro. E aí eu pedi para elas assim, falei, meninas, vocês vão falar um pouquinho da experiência profissional de vocês. Então só para situar os nossos ouvintes, nós somos colegas de trabalho já faz um tempo, né? Conheci a Isabel também trabalhando ali na CEMED com a formação de professores, aprendi muito e quero aqui já deixar de público esse agradecimento, Isabel, porque você foi assim muito importante na minha formação profissional, né? Tanto na questão do lidar com outras pessoas, né? Isso é muito importante para mim. Eu tinha uma dificuldade bastante grande. E na questão das formações mesmo, a importância, né, de ver que nós precisamos cuidar desse desenvolvimento enquanto profissionais, né? A Francisca conheci também no MS Alfabetiza, trabalhamos junto, ela como formadora, né? Uma excelente profissional, agradeço muito por você estar aqui, ter recebido o nosso convite e também aprendi muito com você nas formações com os nossos professores, né? Agradeço de verdade. E aí nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa formação continuada aí dos professores. Às vezes é um percurso que atravessa, né, deveres institucionais, às vezes existem os desejos pessoais dos professores que sabem das suas próprias dificuldades e querem aí aprimorar o seu conhecimento, a sua área profissional, e às vezes também é uma necessidade que vem com a demanda mesmo, com o mercado de trabalho, né? E então às vezes a gente fica ali flutuando entre um direito, que é um direito garantido por lei, né, que o professor faça a formação continuada dele, às vezes é um dever imposto pelas redes, né? Mas também pode ser motivação, né? Vendo ali que eu preciso ser um profissional melhor, eu também posso caminhar por ali, né? Mas antes da gente entrar no tema em si, quando a gente fala de trilha, né? Queria falar um pouquinho do nome do nosso podcast, né? Trilha do Mestre. Ele vem porque todo professor passa por um percurso bem grande, né? Até chegar ao final da sua jornada ali enquanto professor, né? E nessa trilha a gente vai conhecendo professores aí que vão nos auxiliando, às vezes com uma ferramenta, às vezes com a convivência, às vezes com a motivação, né? E eu agradeço porque vocês, meninas, na minha trilha enquanto professora, foram muito importantes. Eu tenho certeza que a contribuição de vocês hoje para os professores que nos ouvirem vai ser muito importante. Isabel, quero começar perguntando para você, tá? Como vocês definem informação? E aí a gente combinou o seguinte, né? A Isabel fala, a Francisca concorda? Brincadeira, Francisca. Vou começar com a Isabel. Pergunta, você pode complementar e a gente vai aqui combinando e fluindo a conversa, tá bom? E aí, como Olha, que você define eu formação? trago assim essa definição, a formação como um processo, né, de aprendizado, de busca e de aprendizado. E principalmente de compartilhar também, porque além da gente participar, buscar,
que eu vejo assim, como muito importante a iniciativa também, além do aspecto da mantenedora, mas também a iniciativa do profissional em buscar essa formação permanente. E também o que eu acrescento aqui é o compartilhar, que isso é muito importante, né? Você ter o conhecimento e também estar ali juntamente com os outros colegas, que a gente aprende constantemente. Eu, durante essa minha trajetória, essa minha trilha também enquanto profissional, enquanto professora, coordenadora, gestora, aprendi muito, né? Então, a gente vai fazendo assim, uma soma de aspectos, de experiências em contato com o outro. E isso é importante. Verdade, né? Você falar do nome do programa, né, é emocionante para mim, né? Porque pensar na nossa trajetória, em tudo que vivemos, que vivenciamos, que experienciamos, né? Então, a gente percebe que é uma ressignificação da nossa prática. Então, eu vejo a formação continuada, como a Isabel disse, né? Porque eu falei que eu ia concordar com tudo. Mas uma ressignificação da prática, né? Então, porque vem num movimento de transformação, a formação continuada, ela transforma o professor, né? Se ele aproveitar bem essa formação, né? Depende da motivação dele também. Então, vai acontecer uma transformação da prática dele. Porque a gente vê o resultado da formação continuada quando a gente verifica na prática. Porque não adianta também eu participar de uma formação, né, que ela não ressignifique a minha prática. Então, eu tenho que fazer e eu tenho que buscar me motivar, né, para que isso faça diferença na minha prática enquanto professor, né. E ao longo da minha trajetória também eu aprendi muito com os colegas, né. Tenho aprendido muito com a Isabel, né, Isabel? A Isabel é um modelo para nós, né? É um modelo de paciência, de experiência, né? E a gente tem aprendido muito com ela. E aprende com os colegas também do dia a dia, né? Essa troca é muito importante, né, na nossa prática. E a formação continuada, ela vem para isso, né? Para ressignificar a nossa prática. Muito legal, gente. E é importante, né? Eu gosto muito desse nome, formação continuada, porque quando você usa a palavra formação, você está pensando em alguém que não está acabado ali também, né? É uma coisa que é um processo, como vocês definiram, né? E continuada porque ela nunca acaba. Nunca, porque exatamente. Sempre tem uma demanda nova, sempre tem uma experiência nova, um professor novo, né? Sei lá, você mudou de instituição, tem uma visão diferente, um lugar diferente, né? Então, isso é muito interessante. E também, Kátia, pode falar. E também você falando das mudanças de ambiente, de trabalho, tudo, nós temos que destacar também as mudanças sociais. Sim. A sociedade muda constantemente, então a demanda que chega é diferente, então nós temos que estar nesse processo aí de aperfeiçoamento. Né? Isso mesmo. E aí, na próxima pergunta, eu vou colocar assim: quais tipos de formação mais contribuíram para o desenvolvimento profissional de vocês? E aí eu queria que vocês falassem especificamente da formação de vocês. É formado em quê? Já fez mestrado, doutorado? Ou fez especialização em alguma área? Que vocês mandaram para mim antes, mas eu não fiz a tarefa de casa, né? Ou essa aluna aqui não foi boa. Tá bom? Vamos começar com a Francisca? Quais tipos de formação você acha que mais contribuiu com a sua vida? Então, eu penso que ao longo da minha formação todas contribuíram. Eu penso que qual o tipo de formação que mais contribui? É aquela que parte do interesse do sujeito, né? Aquilo que me interessa, de fato, ela vai contribuir para essa formação. Quando eu fui fazer a primeira especialização, que foi psicopedagogia, então, por que eu busquei a psicopedagogia? Por conta dos alunos que apresentavam dificuldade de aprendizagem em sala de aula. Então, eu queria ajudá-los, né? E naquela formação da graduação, para mim não foi possível atingir os meus objetivos, né? Que era sanar essas dificuldades dos meus alunos, por mais que eu buscasse. Então, a psicopedagogia, de primeiro momento, foi uma formação essencial para que eu pudesse fazer diferença na vida dos meus alunos, desses alunos especificamente com dificuldade de aprendizagem, né? Depois disso, eu fiz a especialização em educação especial, porque eu também percebi algumas particularidades que eu precisava sanar, né, com a educação especial. Especialização em gestão, em coordenação pedagógica. Então, todas as minhas especializações
foi porque eu senti a necessidade de sanar alguma dúvida que eu tive ao longo do processo, né? Ao longo da minha atuação, tanto em sala de aula como na gestão, na coordenação pedagógica. Que bacana quando a gente faz dentro da área que a gente, sei lá, vibra ali no coração da gente, né? Sim, sim. Às vezes as pessoas me cobram de não fazer um mestrado, sabe? Aí eu fico enrolando, falo, gente, mas é que eu quero fazer nessa área. Se for fazer por fazer, eu não quero fazer. Eu penso da mesma forma, só que eu tenho visto que a gente tem essa necessidade, né, Isabel? Sim, sim. Então, eu penso da mesma forma. Então, todas as formações que eu fiz, não foi por conta, não, eu preciso do certificado. Foi para sanar alguma dúvida que eu tinha, né? Alguma coisa que eu queria fazer melhor, né? E todas elas contribuíram de uma forma, assim, gigantesca na sala de aula, né? Na minha atuação enquanto professora. Então, eu penso que a motivação e o interesse, você partir daquilo que você percebe que falta em você, eu acho que é uma coisa que motiva muito, né, para essa qualificação ou formação continuada. Que bacana. E você, Isabel? Eu sou pedagoga, né, sou especialista em coordenação pedagógica, fiz pós em gestão escolar e um curso específico de aperfeiçoamento na coordenação pedagógica. Isso também partiu da necessidade. A pós de gestão foi para entender um pouco mais desse trabalhar ali na escola, como que eu posso dizer assim, nos aspectos administrativo, pedagógico, na relação entre as pessoas, que eu acho que isso é muito importante para um gestor ter conhecimento, até para ter liderança da sua equipe. E também o aspecto pedagógico, que às vezes a gente fica muito no administrativo e o pedagógico fica de lado, a desejar. Né? Então, enquanto gestor, para ter esse olhar em todos esses aspectos, né? O financeiro, o administrativo e o pedagógico. E a coordenação pedagógica também. Né? Fiz essa especialização por conta que eu precisava, naquele momento, né, ter mais conhecimento para trabalhar também com os indicadores de aprendizagem, porque o papel do coordenador dentro da unidade ele é muito importante. Né? Essa articulação entre coordenação, direção e professor. Então, para trazer esse aspecto ali de análise, de interpretação de dados, de verificação dos indicadores, porque a gente não pode ficar também somente preso aos indicadores, mas nós temos que ver lá à frente a aprendizagem da nossa criança, do nosso estudante. E para isso nós temos que acompanhar o desempenho. De uma forma ou de outra, nós temos que estar ali atentas. Então, essas formações elas vieram assim para me ajudar muito nesse sentido. Além dos outros cursos, né, que a gente sempre faz, participação em seminários, conferências. Então, isso vem agregar e muito ali no nosso dia a dia. Aí a gente parte para uma dúvida, que talvez seja dúvida de alguém, mas pelo menos foi minha. A diferença entre formação formal e uma autoformação? Ou é tudo formação? Ou é importante que o professor faça aquelas que são disponibilizadas pelas instituições, né, pelas redes? Ou só essa que vale? Ou a autoformação também é importante? Ou só essa que é de fato importante, porque tem que estar ligada com a motivação, somente com a motivação do professor? Talvez seja uma dúvida que traga um pouquinho de polêmica, mas nós vamos conversar sobre isso. Vamos. Tá bom? E aí, o que vocês pensam a respeito disso? Eu penso que a formação, essa formal, que vem a certificação, ela é de extrema importância, né? Porque é importante, né, você ter essa formação com certificação. Mas a autoformação, ela também é importante. Por quê? A autoformação, você vai partir dos seus desejos, não é? Então, você vai partir daquilo que você tem interesse. Então, você vai buscar baseado no interesse que você tem, né? E muitas vezes a formação essa institucionalizada, às vezes o professor vai fazer por conta da certificação. Né? A gente sabe que tem muito disso, né? Mas eu penso que a autoformação ela é muito importante também, principalmente porque ela parte dos seus desejos, né? Daquilo que você... E talvez das suas dificuldades também, das suas dificuldades, né? Exatamente. Das suas necessidades, né? Concorda, Isabel? Discorda? O que você pensa? Isso
existe uma diferença, né? Ah, não, Eu vocês combinaram que ia concordo, concordar, né? concordo com a Francisca. E essa formação, esse aspecto formal, né, de ser uma formação sistematizada, com o currículo próprio, os professores, geralmente é ofertada por uma instituição, ela é valiosa. Nós precisamos. Né? Eu acho que aí vai aliar bem com a temática do nosso encontro de hoje. Tá? Nós precisamos. Até porque, também, quando a gente está numa rede, né, num sistema assim, de ensino, existe, além do nosso desejo pessoal, da nossa vontade, né, de querer fazer uma formação, também existe um outro aspecto, que é a questão das políticas públicas, da mantenedora também. Então, porque às vezes é importante o profissional ter esse entendimento, porque às vezes a gente olha e fala, mas eu falo muito de indicadores. Mas às vezes o profissional fala, nossa, mas você está falando de indicadores de novo, não é só isso, né? Nós entendemos que não é só isso, mas existe esse outro lado. Então a gente tem que estar aliando esses dois aspectos para a situação não ficar assim muito pesada também, né? E nós, enquanto profissionais, a formação, ela é importantíssima. Nós, professores, nós temos que estudar. É leitura, é estudo, é busca, porque como dissemos anteriormente, as coisas mudam, a nossa criança muda. Nossa criança da década de 90, início ali do ano 2000, era outra criança, hoje é outra. Diferente. Então, as demandas que chegam são diferentes. E é isso que é importante. Então, eu trago aqui, eu destaco os dois aspectos, tanto da formal quanto a autoformação também. Bacana. E eu falo que era uma dúvida minha, que, por exemplo, às vezes a gente participava de formação lá no início, né? Hoje eu já tenho, lógico, eu já tenho 11 anos de carreira aí, já tenho uma outra visão, né? Mas eu falo, mas pra que eu vou fazer planejamento? Pelo amor de Deus, é só chegar lá e pegar o livro e dar aula, que não sei o que não sei o que. Hoje, gente, eu não consigo sair do lugar se eu não tiver um planejamento, né? E foi nas formações que eu adquiri esse entendimento, que não era só um papel, que não era só uma burocracia, né? Que fazia parte do meu trabalho. Se eu não soubesse aonde que meu aluno estava, onde eu queria chegar com ele, e qual era o conteúdo que eu precisava ministrar, né? Não só tirar da minha cabeça, porque eu achava que era, né? Eu não ia chegar a lugar nenhum. E olha que eu digo que na minha formação inicial foi interessante que eu participei do PIBID, então eu tive uma bagagem um pouquinho maior, né? E consegui associar ali teoria e prática, né? E eu já tive essa dificuldade ali no começo, né? Então, assim, eu trouxe algumas questões, quando fui montando o roteiro, de lembrar de quando eu comecei, porque a gente sabe que tem muita gente que começa também. Mas, ao mesmo tempo, de lembrar aquele professor que está lá há mais de 10 anos na sala de aula, que as coisas mudam, né? E que na troca ali, né, com os professores, talvez a gente consiga tanto a formação, levar de forma mais leve essa formação formal, né? Que, às vezes, por mais que não é um assunto que não é bem isso, eu já tô careca de saber isso, né? Na troca ali de experiências eu vou conseguir avançar de alguma forma, né? E a questão da autoformação que vem a partir dos desejos, das necessidades que eu preciso, né? Kátia, e é interessante você trazer essa questão da aprendizagem depois de uma formação, que às vezes a gente inicia uma formação, por exemplo, vamos falar sobre as avaliações da plataforma CNCA, certo? Então, a gente percebe que o professor ele fica um pouco retraído porque ele pensa justamente isso. Nossa, mas é coisa que a gente já sabe. E conforme a gente vai trabalhando ali com eles, aí você percebe que eles vão mudando, eles vão ficando, né, mais soltos, mais tranquilos. E aí, depois das formações, eles trazem para nós o quão importante foi ter essa visão diferente, né, Isabel? Então, a gente percebe que abre os horizontes dele também, porque é outra visão. Então, às vezes, em muitas das formações, parece que é aquela coisa chata, maçante, mas quando o professor chega na formação, né, às vezes que retraído ou chateado por ter ido na sua hora atividade, né, porque a gente tem essa dificuldade também, Kátia. As nossas formações, elas são oferecidas sempre na hora atividade do professor. E a hora atividade, a gente sabe que é remunerada. Mas é quando o professor ele marca para ir ao dentista, ele marca para ir ao médico, ele marca para viver. Para viver. E quando a gente convoca ele para uma formação, muitos não gostam, né? E a gente até entende, tudo bem.
mas eles chegam retraídos, muitas vezes chateados, mas depois da formação você percebe que foi tão tranquilo, muitos agradecem e falam o quanto aprenderam, como gostaram, e a gente tem percebido isso. Então, as nossas formações, as formações que nós temos oferecidas na rede, partiram da necessidade dos professores. Então, a gente fez um levantamento ao longo dos anos, do ano anterior, quais eram os interesses, no início deste ano, quais são os interesses dos professores, o que eles sentem falta, né? E a gente percebe que depois das formações, ainda que com tema que parece que já está maçante, né? Então, a gente percebe que eles ficam gratos e aprendem bastante. A gente troca muita experiência ali, né? E o professor ouve o outro professor, ele se anima, ele pega uma ideia, pega outra, leva para a prática. Então, a gente percebe que que tem tido um resultado diferente. Então, professor, mesmo que você não goste do tema das formações, se inscreva, participem das formações, porque valem a pena. Isso aí. E só Então, complementando, pode falar. quando a Francisca ela citou no meio da fala ali a palavra aprendizagem, então isso aí, quando você quer uma aprendizagem efetiva, né, hoje se fala muito em qualidade, até que ponto vai essa qualidade, né, isso aí é uma questão também para a gente refletir enquanto profissional. Mas, se tratando de qualidade, isso está muito ligado à formação profissional, à formação continuada do professor. Eu vou ter um resultado positivo a partir do momento que eu tenho ali uma trajetória também de formação continuada. E isso vem colaborar. E eu quero destacar aqui também que um dos princípios da educação se destaca na valorização profissional. E hoje nós temos assim um plano, né, de cargos e carreiras onde traz ali um aspecto da formação, da participação em cursos. Então isso aí vem para vai favorecer o profissional em termos, porque valorização a gente às vezes só pensa no aspecto financeiro, mas não, a formação continuada também é uma valorização do profissional, porque ali ele vai ter uma mudança de letra, ele vai, né, vai compor ali para a sua vida funcional. É verdade. E para situar os nossos ouvintes, né, nós trabalhamos na Secretaria Municipal de Educação de Dourados, Mato Grosso do Sul, né, e foi ali que a gente se conheceu, né? Então estamos trabalhando juntas, né, com a Isabel trabalhei 4 anos, e especificamente na formação de professores do programa MS Alfabetiza e Compromisso Nacional Criança Alfabetizada por 3 anos. Isso, foi 3 isso, anos, né? 3 anos. Isso, e a Francisca também como formadora, né? Esse ano, eu estou de volta agora, há pouco tempo ali na CEMED, não estou compondo mais a parte de alfabetização junto com as meninas, mas estou por ali apoiando o trabalho, né? Continuo na parte das letras, mas mais especificamente na língua inglesa, né? E nós resolvemos trazer vocês e chamar vocês, primeiro, pela referência do trabalho de vocês, segundo, porque, para mim, é um tema muito importante, a questão da formação, né? Foi meu tema de TCC na faculdade, e se tudo der certo, eu falei, quando vier o mestrado, vai ser o tema de mestrado também. E, então, só para a gente deixar um pouco mais, vamos dizer assim, organizados nossas falas, vamos falar um pouquinho da formação como dever e a formação como desejo e prazer, alguns aspectos um pouco mais pontuais. Vou fazer a pergunta do jeito que a gente colocou no roteiro e depois a gente vai destrinchando se surgir mais alguma coisa em relação a isso. A pressão por certificados e exigências de redes, como isso afeta o sentido da formação? O que vocês pensam? A gente já comentou um pouquinho, mas tem algum aspecto que é importante? Vocês acham que quando o professor vai só pela vontade, só porque ele quer o certificado, ou só porque é uma exigência da rede, essa formação, ela é proveitosa? Olha, Kátia, eu acredito, nesse aspecto, a pessoa aí, vamos dizer, sem essa motivação, não é proveitosa, né? Porque a gente tem que estar ali com essa disposição de ver que é algo que vem para contribuir, né, com a nossa prática ali na escola. Mas, assim, enquanto rede, você já citou aqui que nós estamos, né, na Rede Municipal Dourados, Mato Grosso do Sul, a gente sempre faz esse levantamento
com os profissionais, porque na minha fala anterior, quando eu falei da mantenedora, mas não é a mantenedora impondo. A gente faz esse levantamento com as escolas, da necessidade, das temáticas interessantes, mas também da necessidade, tá, dos profissionais para organizar uma formação. Para que a gente não tenha esse impacto negativo lá, porque é ruim você fazer algo que você não que quer. você está sendo obrigada, né? Então para que não tenha um impacto negativo lá, porque o objetivo da formação é o quê? É a gente aperfeiçoar, adquirir novos saberes para colocar em prática. Agora, fazer nesse aspecto sem motivação, aí não tem. Não adianta, não tem né? resultado, não Então, adianta. E aí a gente precisa, para não correr o risco numa formação imposta, né, que é o risco de os professores não participarem e se participarem, né, contra gosto, não surtir o efeito que é necessário, que na verdade, no fundo, qual que é o objetivo com a formação, né? Que os nossos estudantes avancem na aprendizagem, né? Posso falar um pouquinho do MS específico? Sim, pode. O MS, ele é uma parceria entre Estado e município, onde os professores de 1º ao 5º ano participam da formação continuada, né? Aí, de repente, eles podem ter esse entendimento que é imposto. Não, a gente oferta, porque quando existe essa parceria, a gente tem o entendimento que todos, né, participem, que é o ideal. Mas dentro do próprio MS, a cada encontro presencial, tem também ali um momento que ele vai dar sugestão para os próximos módulos, né, para as próximas formações. Então, isso é importante, porque não fica assim engessado. Tá? A formação vem, o profissional participa, a gente faz todo esse empenho para que 100% participe, mas ele também tem essa abertura para colocar ali as temáticas. Sim. Né? E aí vem aperfeiçoando para que realmente atenda. Algum comentário, Francisco? Só aí, Isabel. Então, porque, na verdade, quando o foco da formação continuada, ela é só a certificação, o sentido formativo, ele se perde, né? Ele se perde. Então, quando a gente quer formar para provar algo, né? Então, a gente... E não transforma a prática, então, tá tudo perdido, né? E a Isabel bem salientou a importância do MS Alfabetiza, e a gente também tem adaptado, né, Isabel? Sim. A formação do MS Alfabetiza também para atender o mais próximo da necessidade daquilo que os professores solicitam a nós. Então, tudo que nós temos feito ali no sentido de formação é para atender o anseio de muitos professores que nos procuram e nós temos ouvido, têm solicitado as formações, né? Então, na plataforma EAD CEMED, a gente tem cursos disponíveis de acordo com a vontade, né? Com a necessidade de muitos professores que nos procuraram. Então, vão fazer, mas vão fazer, como que eu posso dizer? Vão fazer para atender aquilo que eles solicitaram, né? E nem sempre 100% vai ficar feliz. A gente entende isso também. Não tem como agradar 100% também. Mas a gente tem procurado atender ao máximo que os professores solicitam dessas formações. A nossa ideia é que a gente vá convencendo, né, os pares de que a formação é importante, que ela traz resultados, né? Então, eu lembro quando a Isabel começou sozinha, né, lá no programa MS Alfabetiza, né, ela sozinha movimentava o departamento inteiro. Gente, eu preciso de ajuda e tal, e era um pouco, né, a gente não tinha tanta participação, e aí no outro ano já dobrou, e depois foi aumentando, né, e o ano passado, que foi o último ano que eu trabalhei como articuladora regional do Criança Alfabetizada, né, a gente já tinha uma participação muito maior. E, nossa, eu lembro a felicidade dela comentando com a gente no departamento, né? E, então, assim, aqui no nosso município, eu percebo essa postura da gente realmente escutar, né, as necessidades do professor por conta dessa visão de formação mesmo. Que não adianta eu ofertar algo que não vá, de fato, trazer mudanças significativas na prática do professor em sala de aula, né? Só para cumprir ali o script, né? O que manda a legislação, vamos dizer assim, né? Eu esqueci a expressão que a gente usa para falar, né? De praxe, né?
E não, mas na verdade, ouvindo, né, que os professores de fato precisam. E eu quis trazer isso dessa forma que a gente dividisse isso, para trazer os professores e os ouvintes desse podcast a reflexão disso. Se caso, né, na sua rede, aí, por exemplo, há uma questão imposta, comece a dialogar mais, né? E buscar parceiros e buscar aí os professores, seus colegas de trabalho, para que vocês tragam, né, essas reflexões, para que, de fato, as formações ofertadas pelas redes de vocês sejam significativas também, assim como a nossa aqui em Dourados, que a gente tem orgulho de falar sobre isso, né? E agora, eu queria que vocês falassem uma formação que marcou vocês positivamente. Pode ser dessas que vocês já ofertaram ou de alguma que vocês já participaram. E eu quero só começar dizendo da minha experiência dentro do CNCA, uma formação que eu fui em Campo Grande, que a gente uniu vários articuladores ali aqui do nosso estado, né? Como aquilo foi significativo para mim de entender que os municípios aqui do nosso estado tinham as mesmas dificuldades que a gente tinha aqui no nosso quadradinho, né? E tinham também muitas propostas criativas para solucionar essas dificuldades, né? Então, e entender como foi pensado o processo formativo que chegava aqui para nós aparentemente pronto, mas que as formadoras lá que são responsáveis pela montagem desse material tinham a mesma preocupação que a gente, que era ofertar uma formação significativa de fato, né? Então, essa ida lá me mudou nesses dois sentidos, né? E também a questão de buscar parcerias, né? Não ficar isolada aqui só no nosso quadradinho, né? Eu construí amizades aí com os 12 municípios aqui ao redor, né? A gente trocando práticas e isso, para mim, ampliou bastante essa questão da coletividade da educação, que é muito importante. Quem quer responder? Isabel? Quer começar? Olha, Kátia, a formação assim, que me marcou, acredito que todos conheçam, foi uma formação oferecida pela professora Lúcia Eugênia, da Unigran. Creio que ela está aposentada, né? Eu acho que está aposentada, sim, né? Então, uma oficina prática de atividades lúdicas, né? Então, foi muito significativo para mim. Dali, eu entendi a importância da prática na aprendizagem, porque aquela formação me marcou muito, porque nós fizemos atividades práticas, então foi muito bacana. Então, eu acredito muito nessa formação prática, né? E a gente tem percebido que as formações que a gente dá de forma prática para o professor aprender fazendo, faz toda a diferença, ele não esquece mais, assim como os nossos alunos também. Então, quando a gente trabalha de forma prática, lúdica, concreta, os nossos alunos assimilam melhor o conteúdo. E eu acredito que o professor também. E para mim fez toda a diferença, tá? Essa formação. Só não me recordo o nome da formação, mas eu imagino que ela deve lembrar. Ela deve lembrar. Tem umas coisas que marcam, a gente não grava o nome, mas marcam muito e fazem a diferença na nossa prática, né? Sim, sim. Assim, a gente tem várias experiências de anos anteriores, mas eu quero citar uma agora, bem recente, que foi no momento que eu e a Francisca, né, nós fomos até uma escola, a gente estava fazendo esse trabalho ali com os professores, e uma professora perguntou como que eu posso trabalhar com a criança que não está lendo, com a criança que lê, com a criança que está, né, assim, alfabetizada, aquela que já está ali, chegando próximo ali da alfabetização. Eu achei muito interessante a pergunta, porque às vezes nós temos esses anseios e não temos coragem de perguntar. E ela levantou no meio da equipe e ela perguntou. E quando começou a explicar, a fazer isso na prática, gente, ela ficou maravilhada. Você via nos olhos, né, Francisca? E nós ficamos maravilhadas com a reação dela, com a reação Isabel, dela. Porque foi fantástico. Porque às vezes a gente vai nesses encontros e não vem assim essa pergunta mesmo, que às vezes a pessoa fica com vergonha de perguntar. Mas os espaços formativos é para isso, para a gente compartilhar, a gente perguntar, tirar dúvida, né, aprender ali com o outro. Sim, sim. E isso marcou muito, eu não esqueço. Toda vez que a gente vai para uma escola ou atender alguém, eu lembro dessa professora, sabe? A forma como ela perguntou o que fazer. Né? Ela perguntou assim num tom já de desespero e para
para saber também como que seria o nosso posicionamento. Quer dizer, foram duas situações ali. Mas eu percebi que ela ficou, assim, que ela ficou admirada, né? Quando Sim, começou sim. a mostrar ali, eu falei, nossa, como que é importante, às vezes, algo que a gente acha que está resolvido, que está tudo certo, e precisa, né, dessa interação. Uma expressão Gostei de muito. eureka, talvez, né? Achei Achei! a solução pro meu problema. Bem isso. E aí bem isso. eu pego um gancho, então, para dizer que é possível, então, manter o entusiasmo em meio à sobrecarga, não é? É Sim. possível, Fazer uma formação gente. por prazer? Sim. É possível. E nós temos visto, assim, parece muito cansativo, às vezes, você sair de uma escola, ir para outra, às vezes uma em um canto da cidade, né, Isabel, outra em outro lugar, mas a gente vai e oferta, e a gente chega entusiasmado, né, porque a gente vê o entusiasmo dos professores. Como eu disse inicialmente, na formação eles estão retraídos, mas depois eles dançam, participam, questionam, né? Então a gente vê as reações, assim, é muito bom. Então a gente sente muito entusiasmo de dar formação continuada. Que bom. Tanto de Então, fazer como e às vezes de a gente ofertar, de né, essa ofertar. formação. E às vezes a gente tá tão cansado, né, gente? Eu lembro, às vezes, quando a gente vai fazer repescagem. Meu Deus Nossa, do céu, é um Deus nos verdade. acuda e corre pra cá e corre pra lá, e manhã, tarde e noite, a gente lá correndo. Mas quando a gente vê exatamente, né, esse retorno dos professores, acho que é igual na sala de aula, né? Quando a gente vê o retorno Sim, dos sim. alunos, quando a gente se dedicou e trouxe uma prática diferente Sim. e viu que ele conseguiu atingir o aprendizado, né? Eu costumo dizer que professor formador é professor de professores, né? Então a gente tem aquela mesma vontade que o professor adquira um novo aprendizado, que ele coloque isso em prática, que ele veja resultados, né? Lá na sala de aula dele. E aí, meninas, vamos pensar, então, existem boas práticas e caminhos possíveis para que a gente possa direcionar aí as nossas formações de uma forma mais significativa. Nós já falamos que uma proposta, talvez, de formação continuada ideal, ela tem que considerar a necessidade do professor, ela tem que considerar a demanda, né, do próprio momento, né, da sociedade, ela tem que considerar as necessidades da rede em si, afinal a gente faz parte de uma rede, né? Mas o que vocês acreditam que a gente ainda pode acrescentar que possa ser uma formação significativa? E aí vocês já podem emendar e falar um pouquinho das experiências de vocês com MS Alfabetiza e Criança Alfabetizada. Podem dizer como que isso tem se dado nesse momento agora e a gente deixar mais especificamente falando dessas duas formações que são tão importantes aqui no nosso município e no nosso estado. Cri? Isabel? Quer começar, Isabel? Uma de cada vez. Ai, gente. Então, eu acredito que foram levantados bastante, sim, os aspectos relevantes, né? Os desafios, hoje nós temos muitos desafios no momento de ofertar uma formação continuada. Questão de logística mesmo, essa questão da necessidade, a questão do público, a gente tem que pensar em todos os momentos. Já trazendo para o MS que nós estamos fazendo hoje, nós estamos fazendo a visita, a formação diretamente com a equipe escolar. Por quê? Porque eu acredito mais nessa formação, olho no olho, conversar junto com o profissional, abrir ali a plataforma para ver a necessidade dele, ouvir ali as angústias, vamos dizer assim. Porque não é fácil você estar dentro da sala de aula, nós já estivemos, né, dentro da sala de aula e você vê ali a quantitativo de crianças e você sendo cobrado, não é? Tem toda... são várias dimensões ali e que sempre fica sob a responsabilidade do professor. Sim. Então, e você chegar na escola e conversar com a equipe, nós estamos fazendo assim, direção, coordenação, professor, então isso está sendo maravilhoso. O resultado é melhor do que você fazer encontros grandes. Né? A gente tem que ter, acho que os dois formatos, mas quando você faz um encontro maior, às vezes só fica ali direcionado mesmo à lista de presença e certificação. E quando você faz um encontro com poucas pessoas diretamente em cada unidade, você trabalha realmente o que precisa, o necessário ali. Você acaba fazendo uma intervenção de fato, Exatamente. né? Fazendo um diagnóstico qual é o problema
e E propondo já fazendo essa ações, de fato, que vão interferir ali. que é esse assessoramento que a gente Uhum. sempre fala, né? Que legal. Técnico e pedagógico. Uhum. Então, a gente vem desenvolvendo nesse formato, além dos encontros presenciais dos módulos, né, dos 4 módulos, mas também esses encontros pontuais ali dentro da escola. Uhum. Bacana. Concordo com a Isabel. Ai, professora. Então, Ai, essas gente, adoro. formações, então, como a Isabel colocou, essas formações que nós temos ofertado aos professores que têm partido dos resultados da plataforma, das avaliações da plataforma CNCA, né? Ciclo 1, ciclo 2. Então, no ciclo 1, nós fizemos as intervenções, fizemos as visitas, os professores, os coordenadores colocaram em prática, né? Tudo aquilo que foi sugerido. Então, a gente percebe também a importância, Kátia, da parceria e do alinhamento da gestão, tá? Uhum. E a importância do papel do coordenador pedagógico. Por quê? O coordenador pedagógico, ele precisa assessorar o professor Uhum. durante o planejamento, nos resultados, ajudando a verificar os resultados, né, das avaliações, e depois organizando o planejamento para as intervenções. Então, a gente percebe que isso é muito importante. Uhum. E a gente tem visto que os resultados das avaliações no ciclo 2 já melhoraram, avançaram, já tiveram, né, um avanço significativo. Então, o que a gente percebe? Não apenas a pontuação, mas a aprendizagem, que é o nosso principal foco. Uhum. Porque nós queremos que o nosso estudante aprenda, e aprenda de fato, e saiba usar o que aprendeu. Uhum. Então, a gente percebe isso quando a gente olha para uma avaliação, para os resultados, né? E isso tem feito diferença para nós, né? Para a nossa prática também. A gente fica querendo ir visitar mais escolas, e as escolas também pedindo visita, né, Isabel? E a gente não consegue atender Tem também, perna, né? Não consegue, mas a gente tem tido ali bastante apoio e a gente tem visto o resultado. E isso nos alegra muito, Uhum. né? Gente, eu sou suspeita de falar que eu trabalhei no programa, mas eu sou apaixonada pelo formato desse programa, porque a gente acaba abarcando vários eixos, né, ao mesmo tempo. Sim. Então, a gente fala do material, um material específico, né, já direcionado para aquela dificuldade que foi identificada, né. A gente fala dessa parceria que é muito importante da gestão, né, porque um professor sozinho dentro da unidade, ele não consegue fazer muita coisa, né. Mas, quando ele tem a gestão, quando ele tem o apoio do coordenador pedagógico, e o professor é um professor proativo, nossa, a unidade voa, as turmas Com voam, certeza. o aluno tem prazer de estar ali aprendendo, né? E isso a gente percebe quando a gente caminha junto com esses professores, né? E estamos chegando ao final do nosso episódio. Poxa vida, já? Já! E o que vocês acham que cada educador pode começar a fazer agora? Se tivesse aqui na sua frente, o que você poderia dizer para ele, assim, que ele pode fazer a partir de agora para tornar a formação dele mais significativa, ou tornar a participação dele, né, na formação da rede mais leve? O que vocês poderiam... eu até coloquei a pergunta assim, se você pudesse dizer uma coisa para todos os professores que vão ouvir esse episódio, o que seria? Começar com a Francisca e depois a Isabel. Vocês podem até olhar para a câmera, se vocês quiserem. Eu penso que eu diria, retome o seu olhar curioso e reflexivo sobre a sua prática, né? Ler, ouvir outros professores. Eu penso que é importante escrever sobre o que você faz, uma autoanálise, uma autorreflexão. Eu penso que é muito importante você partilhar as suas experiências com os colegas, é muito importante, né? Então, olhe reflexivamente para a sua atuação enquanto professor, enquanto em sala de aula, né? Que tipo de professor você quer ser, você é, ou de que forma você quer marcar o seu aluno, né? Então, aquilo que você faz, com certeza vai fazer toda a diferença na vida do seu aluno. Então, refletir mesmo, refletir, né, sobre a sua prática. Eu penso que isso eu diria para todos. Reflita sobre a sua prática.
É, convite da Francisca para você. Reflita sobre a sua prática e compartilhe com os Compartilhe com os colegas sobre coleguinhas. isso. E a Isabel? Eu quero deixar aqui, lembrar, professor, professora, você é importante, tá? E a partir daí, a sua pesquisa, o seu trabalho, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser divulgado, porque nós vivemos num momento de desvalorização, né? A nível assim, de país, do profissional. Nós temos muitas lutas pela frente. E trazer e deixar aqui que você é importante. Tá? Você é importante na sua família, você é importante no seu ambiente de trabalho, você é importante para o seu colega que está ali ao seu lado, você é importante para a sua criança que está ali todos os dias olhando para você. Muito bem. É isso aí. Quando a gente tem essa visão de que a gente é importante para alguém que está ali, às vezes pode estar o mundo caindo, né? Mas a gente Exatamente. lembra disso. Que legal. Deixem o espaço aqui para vocês promoverem algo que vocês trabalham nisso, né? Então, tem gente que vem aqui e promove produto, tem gente que vem aqui e promove cursos de outras pessoas. O que vocês querem promover hoje? Nós Morango do pensamos- amor? Morango do amor é ótimo, gente. Maravilhoso, muito bom. Então, eu falei, nós nem combinamos, eu e Isabel nem combinamos, nós nem passamos o roteiro juntas, nada disso. Mas eu vou falar, para ela promover, porque é a mesma coisa que nós pensamos juntas, né? Mas de tudo que fica professor, ensine com propósito, né? E a Isabel vai fazer o convite, né, Isabel? Para a nossa rede, a rede municipal e rede estadual também. Nós temos 8 escolas que nós acompanhamos, né, de primeiro ao 5º ano, que participem, né, das formações do MS Alfabetiza, das formações que tem do Compromisso Nacional, que vem agora com a nova nomenclatura, né, agora é a ProLEI esse ano, mas que está aí para as 2 etapas, tanto da educação infantil como do ensino fundamental. E como eu disse, você é importante, professor, na sala de aula e na participação também na nossa formação. E quem não está na rede, que está aí, né, terminando aí os cursos de graduação, de licenciatura, que está atuando em outras redes, pesquisem. Quando a gente vê um link, eu faço assim, quando eu vejo um link ali, um seminário, algo assim, eu já pesquiso, já vou, a gente ter essa busca, porque essa busca, essa vontade, né, e você tomar essa decisão de estudar, de participar, ela é fundamental. É verdade. A gente precisa ser um pesquisador ativo, né? Isso. Quer falar mais alguma coisa? Você quer? Não? Então vamos. Você falou? Da EAD Não, CEMED? faltou, né? EAD CEMED, nós temos cursos disponíveis no EAD CEMED, então nós temos práticas eficazes para professores alfabetizadores, então nós temos alguns cursos disponíveis ali, né, no EAD CEMED, então atendendo a muitos pedidos também. Todos os temas que tem ali disponíveis são atendendo pedidos, então essa gestão ela está preocupada com a formação continuada e que ela atenda os anseios dos professores. Então, professor, porque quando você cresce, a escola cresce junto, né? E se o professor buscar, com certeza ele vai ter cada dia mais a ofertar para os nossos estudantes, e isso é muito importante. E só complementando, na plataforma EAD CEMED, as formações, a maioria estão abertas. Tá? Então, a gente tem esse pessoal de outros municípios fazendo. Isso mesmo. Então, está sendo assim, bem divulgado. Você que não é da rede pode estar participando, porque as temáticas ali são super interessantes e já indicados, como disse, né? A Francisca, já ali indicados pelos próprios professores. E bacana, uma oportunidade para quem está nos sim. ouvindo e que não faz parte da rede municipal de Dourados, né? Que também pode estar acessando esses cursos maravilhosos que a gente tem ali na nossa plataforma. Meninas, eu quero agradecer de coração que vocês vieram, tá? Esse podcast nasceu ali de um sonho, né? que está se tornando real. E poder conversar com vocês, assim, né? De forma tranquila, descontraída, né? De assuntos que são importantes para a educação. É muito legal, muito interessante. E eu tenho certeza que vai
trazer os professores à reflexão, né? Que os professores possam aproveitar esses momentos de hora atividade para de fato estudarem, para de fato buscarem sanar suas dificuldades, entenderem quais são os problemas que você tem enfrentado e buscar soluções, né? Não se acomodar naquele papel de reclamar que a educação no Brasil vai mal, né? Que a gente possa buscar com os nossos pares e nas nossas redes essas soluções aí para que a gente consiga, né, de fato avançar na aprendizagem e buscar uma coisa importante que a Isabel pontuou, que é a valorização profissional, né? Nós também somos responsáveis por valorizar o nosso próprio trabalho e valorizar o trabalho dos nossos colegas, das nossas redes de ensino, né? Essa conversa de hoje nos lembra que entre obrigações e escolhas, a formação continuada é o que nos mantém vivos no ofício de ensinar, porque educar é também estar em constante transformação. Convido você a nos seguir nas nossas redes sociais, @Trilha do Mestre, compartilhar esse episódio com todos os professores e aquelas pessoas que amam a educação, assim como nós, e também a seguir os nossos patrocinadores, Dr. Alex Niedak, lá no Instagram, a EcoSeg, que fornece aqui para nós esse estúdio de gravação, e também a professora Bruna Sord, que está entrando agora como patrocinadora do nosso podcast também. Siga todos nós lá na rede social e deixa aqui o seu comentário sobre as suas impressões do episódio de hoje. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!